tempo, abra as vossas Bíblias no livro de 1 Timóteo. Louvamos a Deus por estarmos aqui, irmãos. É uma honra, um privilégio. No outro mês passado aí, eu pedi um novo irmão que nos cobrisse aí devido ao local que a gente está trabalhando. Mas, louvo a Deus que estamos aqui hoje. Abra a sua vida. Nós vamos falar, irmãos, de um assunto conhecido da igreja. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 7, versículo 8. Depois o irmão volta, vai lá em 2 Timóteo, capítulo de número 2, versículo de número 1 ao versículo de número 6. Primeira carta do nosso irmão Paulo a Timóteo, capítulo de número 4, versículo de número 7 e 8. Amém? Diz assim, irmãos, versículo 7. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas, e exercita-te a ti mesmo em piedade, porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. Nosso irmão Paulo, escrevendo a Timóteo, chamou a atenção dele sobre a fidelidade dele ao ministério, ao chamado que ele teve de Deus para a sua vida. E nós estudando, a gente não é um assunto velho, não é um assunto novo, ou seja, é um assunto velho, mas que a gente precisa, irmãos, estar tratando nos nossos dias. Estava estudando, escrevendo, e deu pouca coisa aqui, irmão, só deu umas 7 páginas da minha folha de estado de São Paulo. Mas, irmãos, é o que Deus colocou no nosso coração para a gente estar estudando aqui. E eu já disse para os irmãos, eu passei a escrever, irmãos, porque a gente, de vez em quando, está mastigando. De vez em quando, lá em casa, tem que tirar essas folhas daqui. Porque eu estava separando tudo e tem um monte de folha escrita, caneta ali, irmãos, que de vez em quando eu gosto de estar vendo, lembrando aquilo que a gente... Porque é bom, irmãos. Tem gente que faz o estudo aqui, irmãos, e joga fora. Não joga não, irmão. Lá na frente você vai precisar dele para você mesmo. Precisa, irmão. Se isso aqui, irmão, senão não precisava não entrar no primeiro ano para aprender a ler e escrever. Hoje o outro camarada chega na universidade, se não souber ler e escrever, nem chega lá. Então tem que estar renovando as coisas. Perdendo aquele orgulho, irmãos, de dizer que já sei. Esse é um grande problema de muitos em nossos dias, de dizer que já sabe, conhece a Bíblia de capa a capa, irmãos, mas não volta a ler aquilo, eu já sei o que está escrito aqui. Saber sabe, mas não sabe que Deus quer falar com ele novamente por intermédio daquele texto. E é isso que Deus tem para a gente. Assunto novo, irmãos. Nós vemos aqui o Paulo chamando a atenção de Timóteo, capítulo 4, versículo 7, versículo 8. Poderia ler o 6, mas o interessante para a gente aqui não é o 6. É uma palavra pequenininha que se encontra no versículo, na parte B do versículo 7, e a parte do versículo 8, que fala assim, irmãos, olha, exercita-te a ti mesmo em piedade, não é não, em piedade. Porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e daqui há de vir. Depois nós vamos explicar o que vem a ser essa piedade aqui, irmão. Essa piedade aqui não é essa piedade no sentido de eu ser piedoso, de ter compaixão para com o meu próximo, para com o meu irmão, para com a pessoa. Não. Essa piedade ela exercita em piedade, é diferente, tá? E nós vamos ver isso aqui nessa noite em nome de Jesus. Porque, meus queridos irmãos, nós vamos falar um pouquinho sobre as disciplinas na vida cristã. Isso aqui é assunto, irmãos, que os irmãos aqui já conhecem muito bem. São assuntos aí que pouco falado, mas são assuntos conhecidos. E que precisamos estar mastigando novamente. E se não estiver mastigando, fazendo que não nem o boi, irmão, remoer novamente.
mas comeu lá no passado. Mas, irmão, joga para fora e tenta remoer novamente para poder sentir o gosto de novo. Porque nós precisamos ter isso, não é? E 2 Timóteo, capítulo de número 2, versículo de número 1 ao 6. Temos 3 componentes aqui, irmãos, que eu vou chamar a atenção, que o apóstolo Paulo nos direciona sobre como disciplinar a nossa vida em Cristo Jesus. Tu, pois, meu filho, 2 Timóteo 2, de 1 ao 6, tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus, e o que de mim, entre muitas testemunhas, ouvistes, confia a homens fiéis que sejam idôneos, para também ensinar aos outros. 3, ao nosso ponto aqui, aí começa, irmãos. Sofre, pois, comigo as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita se embaraça com o negócio desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. E se alguém também milita, não é coroado senão militar legitimamente. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Amém? Até o versículo número 6. Agora vamos lá em 1 Coríntios. Vamos tirar uma outra personagem também para a gente, irmãos, que o Senhor, o apóstolo Paulo também nos chama a atenção. 1 Coríntios, capítulo de número 9. Nós vemos aqui, irmãos, 2 personagens nesse texto que a gente leu. 1 Coríntios 9, versículo de número 16 e 17. Diz assim, 1 Coríntios, versículo 24 ao 27. Não sabeis vós que os que correm no estádio, 1 Coríntios 9, 24 a 27, não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas só não levam o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. E todo aquele que luta de tudo se abstém. Eles fazem para alcançar uma coroa incorruptível. Nós, porém, uma incorruptível. Pois eu assim corro não para uma coisa incerta, assim combato não como batendo no ar. Antes subjugo o meu corpo e reduzo a servidão, para que pregando aos outros eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. Nós vimos aqui, meus queridos irmãos, 3 personagens nesses textos que lemos. Voltando um pouquinho aqui em 1 Timóteo, capítulo que a gente leu, capítulo 4, versículo 7 e 8, tirando esse um pouquinho, para a gente ir lá em 2 Timóteo 2, irmãos. Em 2 Timóteo nós vemos de um versículo 1 ao 6, nós vemos 2 personagens ali que a gente tem que tirar como disciplina para a nossa vida cristã, que o apóstolo Paulo chamou a atenção. Quais foram aqui? Nós vemos um soldado, a pessoa do soldado e a pessoa do lavrador. Mas também lá em 1 Coríntios, ele também colocou a pessoa, irmãos, da disciplina para a vida cristã, a pessoa também, irmãos, do atleta. Então nós vemos aqui o que a gente vai mastigar aqui nesta noite, dentro da palavra de Deus, sobre esses 3 personagens dentro da Bíblia Sagrada. Mas voltando, irmãos, ao primeiro texto que a gente leu, 1 Timóteo, capítulo 7, capítulo 4, versículo 7 e 8 de 1 Timóteo, nós vimos aí o apóstolo Paulo chamando a atenção do nosso irmão Timóteo, os irmãos aí juntamente comigo, dizendo assim: ei, exercita-te a ti mesmo, não é na. O na aqui, irmãos, muda todo o sentido do texto. Não é na piedade, em piedade. Exercita-te a ti mesmo em piedade. Por quê? Aí ele coloca: porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade ela é proveitosa em tudo. Tanto a promessa da vida presente, quanto ainda, irmãos, até lá no porvir, na vida futura. Essa piedade aqui, irmãos, que o nosso irmão Paulo estava colocando para nós em foco aqui, irmãos, é aquela piedade, exercita-te a ti mesmo em piedade, ou seja, exercita-te a ti mesmo
naquilo que foi chamado, ele queria assim dizer, irmãos, com amor. Fala as coisas com devoção. É isso aqui que ele queria colocar aí. Exercita-te tudo isso aí em amor, em devoção, não é? Com afeto, meus irmãos, em íntima dedicação, ou seja, bem intrínseco mesmo, bem detalhado mesmo naquilo que foi chamado. Apóstolo Paulo chamava a atenção de Timóteo para isso. E isso aqui serve de base para a gente também, irmãos. Porque ele colocou aqui, eu fazendo com amor, com devoção, procurando fazer bem feito, irmãos, eu vou ser honrado não só aqui na terra, diz a palavra de Deus, versículo 8, tanto também no porvir, tanto também na vida que há de vir. Ou seja, nós vimos isso lá na Bíblia Sagrada. Quando a gente pega a parábola dos talentos, irmãos, nós vemos isso aqui bem claro. Esse cumprimento aqui do que o apóstolo Paulo estava querendo deixar bem claro aqui. Porque na parábola dos talentos, quem citou ela foi quem, irmão? O próprio Jesus, não foi? Então aqui entra certinho, irmão. Quando eu faço as coisas com amor, quando eu faço as coisas com uma íntima devoção, procurando fazer o melhor, porque não estou fazendo, não é para homem nenhum, é para Deus. Aí, meus queridos, o que é escrito na parábola dos talentos? Aquele que granjeou com 2 mais 2 e o que granjeou 5 mais 5. Qual foi o final deles lá, irmãos? Bom está, olha, irmãos, não só na vida terrena, mas também lá na vida futura. Bom está, servo bom e fiel. No pouco foste fiel, pois no muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Ou seja, irmão, fizeram em piedade, com amor, com dedicação, aqui na terra, mas foram galardoados e lembrados, foi lá na glória. E isso aqui, irmão, diz a Bíblia Sagrada, se os irmãos estudam Bíblia, eu tenho certeza disso. Há um memorial diante de Deus que tem escrito tudo aquilo que a gente faz, irmãos, ou bem ou mal. E nós sabemos disso. Porque, meus queridos irmãos, o nosso Deus não deixa passar nada de liso. Se faz por mal, irmãos, está perdendo tempo. Isso está na Bíblia. Nós vimos aqui, está na passagem, que a gente vai ler algumas passagens bíblicas aqui, a gente vai entender esse assunto. Porque, irmãos, se eu for ligar só para isso, nós vimos que, olha, irmãos, o que eu faço como corporal, para nada aproveita. Mas quando eu faço com amor, está registrado por Deus do céu. E o Senhor me deixou galador. Né? Nós vimos aqui algumas disciplinas, irmãos. E outra coisa, nós vemos aqui, acabamos de ver, e discorre esses 3 símbolos que a gente viu também nesses outros 2 textos. De 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 1 ao 6, e de 1 Coríntios, capítulo 9, versículo de 24 e 27. Se os irmãos quiserem pegar antes, podia pegar um pouquinho antes lá, fala sobre a corrida espiritual. Então nós vemos aqui, irmãos, 3 figuras, a qual nós somos exaltados por Deus, viver uma vida piedosa. O Senhor usou dessas figuras, usando irmão Paulo, a viver uma vida piedosa, sincera, abnegada, dedicada ao Senhor no serviço cristão, não é? E nós vimos aqui, irmãos, são símbolos. Agora, por que Deus usou esse símbolo através de irmão Paulo, irmãos? Porque, irmãos, ali é uma linguagem muito fácil de se conhecer. Não é? Usou um agricultor, porque, irmão, todo mundo conhecia naquele tempo a agricultura. E ainda mais o povo judeu, irmão, conhecia muito de terra, e até hoje são os melhores, que para mexer com terra não tem igual. Assim, onde coloca as mãos, Deus prospera, não é? Usou ali a figura de um soldado, porque Corinho, quando escreveu no soldado, irmão, que eu quero frisar bem aqui, irmão, na figura do soldado, nós vamos chegar nesse ponto aqui. O apóstolo Paulo colocou a figura do soldado, mas um soldado grego. Depois os irmãos vão entender o porquê, tá? Porque Corinto está na Grécia. Estou errado? Né? Não está na Grécia? Então é isso. Ele usou a figura para o povo entender. E usou a figura, meus queridos irmãos, de um atleta. Os irmãos sabem que há quem diga que começou toda essa correria toda, começou de lá, né?
na Grécia. O apóstolo Paulo foi sábio, irmão, pegou um negócio que todo mundo conhecia. Não chegou com palavras difíceis, com mensagens difíceis, com ensinamentos difíceis, não escreveu nas suas cartas coisas que o povo não poderia entender. Todo mundo lia e entendia, irmão Lucas. E a mesma coisa deixou para a gente aqui, irmãos. Esses 3 símbolos, mostrando, irmãos. Agora a gente vai mastigar um pouquinho sobre soldado, a disciplina do soldado, a disciplina do atleta e a disciplina do lavrador ou agricultor. Nós vamos mastigar. Porque, infelizmente, irmãos, pouca importância nós damos a essas disciplinas quanto à nossa vida cristã no cotidiano, no dia a dia. Mas as Escrituras, irmãos, mostram que sem esse exercício espiritual, jamais alcançaremos o alvo que nos traçou o nosso Deus. Não é? Através de Cristo, ou seja, jamais alcançaremos a estatura de um varão perfeito, se eu não estou observando as disciplinas por intermédio dessas personagens aqui, irmãos. Tem outras, mas eu quero chamar a atenção dos irmãos para 3 aqui que os irmãos conhecem muito bem: o soldado, um atleta e um lavrador. Não é? E que é muito fácil de entender. Porque as disciplinas da vida cristã, irmãos, são importantes. Agora, alguém pode olhar, não, cara, por que vai servir para mim isso? Que mérito tem isso para mim? Olha, irmãos, tanto no Antigo Testamento, quanto no Novo Testamento, né? Na peregrinação que os irmãos passaram aqui na terra, e em almejando ao céu, eles se disciplinaram. Se portaram de uma maneira que não dava escândalo. Nós vimos aqui um estudo no domingo atrasado sobre os nossos irmãos do tabernáculo, irmãos, uma vida de disciplina, uma vida íntegra, uma vida de devoção. Aquilo de chamar a atenção, irmãos, porque o tempo aqui foi muito pouco. Aquele assunto de correr de escola teológica ali é assunto de matéria de trimestre, mas foi mastigado aqui em 1 hora e pouquinho. Mas, meus queridos irmãos, uma vida disciplinada. Quando eu falo disciplinada, irmãos, não é no sentido assim de fazer as coisas com amor. Porque não é qualquer... Imagina, irmão, o camarada chegar lá, deixa eu voltar um pouquinho atrás do Antigo Testamento, sobre essa disciplina. O camarada chegar lá com um gado, irmão, um boi, sei lá, um novilho. O camarada tem que matar aquilo. A gente comentou um dia aqui, irmão. Olha, fazer com amor, porque estava fazendo para Deus. Você imagina, irmão, destrinchar tudo, separar sangue, separar gordura, separar entranhas, separar as células. Irmão, não era para qualquer pessoa. Dedicação ao negócio. Deixa eu falar o que Deus está me dando aqui, irmão. Aleluia. Há momentos na vida da gente, como servo de Deus, irmãos, que a gente tem que passar por essa disciplina de um sacerdote dentro da casa de Deus, ou onde a gente estiver. Como, irmão Carlos? Não é só mexer com coisa bonita, não, irmão. E não se assuste se Deus preparar para mim e para você situação de mexer com coisa podre aos olhos de Deus. Ou seja, separar tudo, irmão. Me entendam, por favor. Porque nós vamos mexer com quem está bonitinho é muito fácil. Mas vai mexer numa merda, irmão. A verdade é essa, é mexer de tudo. É difícil. Você chega e não tem jeito. Aos seus olhos não, mas de Deus tem. O que quer dizer isso aqui, irmão? Devoção, disciplina em vida cristã. Não fazer acepção é para Deus, irmão. Façamos com amor, em piedade, porque é para Deus. E Deus quer isso de nós. Aleluia. Uma vida disciplinadamente cristã. Aleluia, onde vivendo a disciplina cristã. Porque, irmãos, que tanto no Novo Testamento, irmãos, olha como os irmãos andaram, não é? De um modo comprometido. E outra coisa, vê se, irmãos, quer ver o exemplo disso? É só irmão pegar Hebreus capítulo 11. Você vai ver aqui, irmão, que povo aquele, irmão. Fecha a boca de leão, irmão, meu Deus do céu. Tá lá, irmão. Eu poderia citar aqui, só que a cabeça fica branca, a gente não lembra tudo. Mas uma outra situação eu poderia citar todo o capítulo para os irmãos. Mas pela fé, 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 pela fé fizeram tudo, irmãos. Tudo.
por causa de uma vida disciplinada. Venceram leões, venceram fogueira, venceram mar, venceram muralha, venceram reinos. Oh, irmão, pregaram o evangelho, venceu tudo quanto é tipo de situação. Por quê, irmão? Por causa da vida disciplinada, irmão. Essa vida disciplinada aqui, irmão, no sentido de, aleluia, de dedicação, de fazer, olha, colocar na mente, estou fazendo, aleluia, é para o meu Deus, eu tenho que fazer o melhor. E fizemos. Nós vamos pegar aqui, né? E olha, irmãos, não pensa, irmãos, porque o mundo daquela época já estava corrompido e muito corrompido. Quer exemplo de vida disciplinada aqui, irmãos? Pega um Daniel. Onde Daniel foi colocado, irmão? Lá no palácio do rei. Mas quando a pessoa, irmão, tinha de tudo para errar, irmãos. Olha, os deuses eram sensualidade. Era, irmão, deuses da prostituição, não, tudo quanto é miséria. De sensualidade, de prostituição, deuses de tudo quanto é jeito. Mas lá no capítulo 1, versículo de número 8, Daniel ainda novinho, irmão, um moço, novinho, já um servo de Deus, uma vida disso também colocou assim, olha, Daniel se assentou-se no seu coração, não se contaminar com as coisas dos manjares da mesa do rei. Quando aqui não é só da comida não, viu, irmão? É de tudo. Não participa. Porque ali, irmão, todo mundo era pagão, gostava de um Deus, irmão. Ou colocava um carro do ano lá, era um Deus para ele. Colocava a casa nova, era um Deus para ele. Colocava lá uma estátua, imagina, um Deus para ele. Colocava um reloginho de mão um pouquinho mais caro do que esse aqui, que custa R$35, era um Deus para ele. Colocava lá uma roupinha nova, era um Deus. Não, Daniel, não me contamino com nada disso. Vou colocar no meu coração. A minha disciplina cristã é essa. Não contaminar. Em tudo, no próprio que deve servir a Deus. E foi vencedor, foi vitorioso, não é? Antigo Testamento. Novo Testamento, irmãos, nós vamos ver lá o próprio Jesus, o exemplo de abnegação, né? A tentação lá dos irmãos, sabe aí, dos 40 dias, não foi? Há um exemplo ali, irmão, fazer uma vida abnegada, uma vida disciplinada, né? Está escrito, está escrito, está escrito, está escrito. Está escrito, ou seja, usou a Bíblia. Usou a palavra, não é? Então, se quisermos também triunfar, irmãos, o caminho é não nos esquecer das disciplinas espirituais, andando como Jesus andou e procurando viver parecido com ele, não é? Nós vimos aqui, o que é disciplina, irmãos cristãos? O que quer dizer isso? A gente fala de disciplina cristã. Aqui, irmãos, é bem fácil. John Wesley, estava lendo sobre ele, e quando ele cultivava, irmão, uma piedade tão grande, nesse sentido de observância e minuciosa das coisas, de uma tal maneira, que ele era metódico demais. Sabe, meus irmãos, sabe o que quer dizer metódico, ser metódico? Detalhista. Pegava, irmão, o John Wesley, vamos falar o nome português, que é mais bonito, assim, vamos portuguesar, não vamos inglesar o negócio aqui não, vamos portuguesar o negócio. O nosso irmão João, que a verdade é João Wesley, isso aqui é minha coisa de mineiro agora. Ele chegava, irmãos, e falava assim, olha, eu vou orar. Meu tempo de oração e meu horário de oração é esse. Ninguém mexia, porque ele vivia na universidade. Vou estudar a Bíblia, o assunto é X. Vou estudar, e lia, estudava, investigava, e desmanchava na palavra. O momento agora é para louvar a Deus, e desmanchava. Tanto, ele era metódico demais, isso aqui é metódico, detalhista e dedicado demais das coisas. Se os irmãos não sabiam, fica sabendo aqui, irmãos. Metodista vem disso aqui. Os irmãos não sabiam disso, né? Metodista vem disso. Porque ele era metódico demais, detalhista demais. Irmão, o homem era aplicado e dedicado demais naquilo que fazia. Metódico é isso, dedicado naquilo que faz. E fazendo com amor. Aí o povo pensou, esse camarada é um metodista mesmo, vai gostar tudo metodicamente feito, tal. Aí ficou o nome metodista, porque é a igreja metodista. Não é que originou com John Wesley e tal, aquele negócio. Mas isso aqui, irmãos, lá naquele tempo, não é? Então, meus queridos irmãos, ele metódico quer dizer disciplinado.
Metódico quer dizer dedicado, aplicado, cuidadoso e rigoroso naquilo que faz. É a pessoa metódica. Rigoroso naquilo que faz. E dessa forma, irmãos, quando precisou pregar o Evangelho na Inglaterra, e toda a Inglaterra foi avivada lá no século XVIII, irmãos, não teve nenhum problema para ele. Não teve nenhuma dificuldade, irmãos. Por quê? Porque já estava vivenciando aquilo bem antes de acontecer a época do avivamento. Já vivia uma vida disciplinada, já vivia uma vida dedicada, não é? Então, meus queridos irmãos, olha, ele sabia o quanto era importante viver uma vida disciplinada em Cristo Jesus. Então, as disciplinas da vida cristã, irmãos, são exercícios escritos na Bíblia que a gente tem que procurar, irmãos, viver. E o objetivo disso tudo é proporcionar a gente, irmãos, uma intimidade singular com o nosso Deus. Levar-nos a chegar mais ao Senhor, conforme está escrito em Oséias capítulo 6, versículo 3. É prosseguir, conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Quando eu faço isso, aquilo é isso aí, viu, irmãos? Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Porque o versículo de número 4 que fala, porque como a chuva seródica desce sobre a terra, ele virá a nós. Não é isso? É isso. É coisa simples. Então, meus queridos irmãos, olha, elementos da disciplina na vida cristã. Inclusive, irmãos, temos que procurar viver desse jeito. De acordo com a palavra de Deus, irmãos, essas são as principais disciplinas. A gente sabe, pode sortear. A gente conversa muito e fala sobre isso aí, irmãos. Que permeia nossa vida e que devemos submeter. Primeiro, adoração a Deus. Está na Bíblia. Eu não posso fugir disso. Não é? Segundo, leitura diária, irmãos. Leitura devocional da palavra de Deus. Cotidiano. Alimentar minha alma como alimento o meu corpo. Não é? Estou gordo assim, não é por causa de muita comida, não, tá, irmão? Eu sou gordo mesmo. Terceiro, oração. Quarto, o serviço cristão. E o quinto, irmãos, esse quinto, foi um assunto da Escola Bíblica Dominical no ano de 2003. Viver a mordomia cristã. Vivendo como mordomo de Deus. Isso aqui é uma coisa muito linda, pastor. Os irmãos sabem o que é mordomia cristã. Cuidar bem. Mordomia, ser mordomo é isso. Né? Cuidar bem daquilo que Deus nos confiou. Mordomia cristã. São 13 edições que tem naquela revista, 13 ou 14. Muito linda. Eu tenho em casa, eu devo ter umas 50, 60 lá em casa a revista. As outras a gente dá uma mastigadinha ali. Não é? E essa mordomia cristã, irmãos, não é só quanto às coisas de Deus, não. Também do corpo, saúde e também dos nossos bens. Porque o povo observa isso para glorificar Deus. Infelizmente, mas olha, não é? Nós falamos aqui no início de 3 figuras, irmãos, que salientam e mostram a disciplina da vida cristã. Nós falamos do soldado, do atleta e do agricultor. E sem os exercícios, perseverança e sacrifício pessoal, jamais seremos bem-sucedidos, né, no campo de batalha, no caso aqui do soldado, quer no campo, nas competições públicas, como o atleta, ou também cuidando da terra, como agricultor. Leia Provérbios 23, por gentileza. Aparece esse versículo, eu li ali em casa e marquei. Olha, lê lá, irmão Celia. Provérbios 23. Compra a verdade e não a vendas. Sim, a sabedoria e a disciplina e a prudência. Viu aí? Compra a verdade e não a vendas. Sim, a sabedoria e a disciplina e a prudência. Precisamos buscar, irmão. Precisamos estar indo junto nesses assuntos aí para a glória de Deus, não é? Nós vemos aqui esses 3 exemplos. E será que nós temos dedicado, irmãos,
quando a gente fala de oração, Bíblia, serviço cristão, mordomia das coisas de Deus, dos bens, aperta um pouquinho a gente, mas você glorifica a Deus, né? Glorifica, não é? Nós vamos agora aqui para as disciplinas desses 3 personagens que a gente viu na Bíblia Sagrada. Primeira disciplina do soldado. O nosso irmão Timóteo, no capítulo 2 Timóteo, capítulo de número 2, ele coloca assim, olha, sofre, pois, comigo as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. Porque ninguém que milita se embaraça com o negócio desta vida, a fim de agradar aquele que eu estou para a guerra. Porque se alguém também milita, não é coroado se não militar legitimamente. Não é? Militar, irmãos, é batalhar, é trabalhar, é agir. Né? É isso aqui. Então nós vemos como soldados, irmãos, sejamos de um modo, viver de modo disciplinado e perseverante. Não é? Nós vemos, por exemplo, quando fala de soldado, e nós vemos lá, irmãos, em capítulo, versículo de número 10 ali, não é? No demais, começa assim, né? No demais, irmãos meus, fortalecei no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos, pois, com toda a armadura de Deus, para que possais resistir o dia mau, depois de haver feito tudo, ficar firmes. Aí começa o caminho das vestimentas do soldado. Primeira coisa que eu quero chamar a atenção aqui, irmãos, com respeito à disciplina do soldado. O soldado, irmãos, que a gente viu na Bíblia aqui, como uma disciplina para a gente, irmãos, ele não ia para a guerra e nem vai para a guerra de qualquer jeito. Não vai. Primeira coisa, irmão, ele muda de roupa. Ele troca de roupa. Ele não andava com aquela armadura, porque ali se trata da figura de um soldado grego. Tá, irmãos? Ele não ia ficar no dia a dia, irmão, com uma armadura do dia de dia, eu vou para casa, vou para a rua, vou andar, aí vai de capacete, vai de armadura, vai de espada, vai de aquele monte de ferro prendendo o corpo. Não. Ele mudava a vestimenta. Primeira coisa, irmão, como bom soldado de Cristo, como bom soldado que era. E outra coisa, irmãos, ele mudava a vestimenta. Aí entramos num negócio aqui que o apóstolo Paulo colocou, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. As coisas velhas passaram, né? Nós vimos isso aqui, irmãos. 1 Coríntios 15 que fala sobre isso. Nós somos nova criatura, porque as coisas velhas passaram e eis que tudo se fez novo. Ou seja, tira a roupa velha, irmão. Agora, que roupa velha é essa, irmãos? As antigas práticas. Não é? As vãs maneiras de que falava antes lá fora. Uns trejeitozinhos aí, irmãos, que não agrada a Deus. Isso tudo faz parte de roupa, de hábito velho, irmão. Os irmãos sabem aí, muito bem, que hoje um soldado, irmão, para ele chegar, irmão, a disciplina é muito dura. Eu falo porque eu tenho um cunhado que é reformado em sargento, tem uma cunhada que é do Cabo na Bahia. Irmãos, eu não vou falar do homem, porque a mulher não tem barba não. Mas, irmãos, lá chegava lá para falar, irmão, todo dia. E o camarada ali, eu lembro dele ainda como soldado, ingressando na Polícia Militar lá em Minas. Todo dia, irmão, o capitão vinha com um algodãozinho, passando no rosto. Não sei se faz ainda hoje com esses recrutas. Se ficasse alguma resquício de algodão, vai fazer barba para poder trabalhar. Minucioso, não servia. De qualquer jeito, não. Irmão, a vestimenta bem passada, com a quina certinha. A bolha com a dobra certinha, quando abrisse, para aparecer, não era de qualquer jeito. Isso é um soldado aqui. E como soldado de Cristo, irmão, como devo eu agir? Se eu quiser, irmão, se eu quero ser um soldado de Cristo, com os meus antigos hábitos,
com as minhas velhas práticas, oh irmão, está perdido. Está perdido. Por isso, quando a Bíblia fala, irmãos, o apóstolo Paulo, ele colocou, porque todo mundo sabia lá como é que agia um soldado grego naquela época. Em uma outra situação, irmão, o soldado ali, mesmo na aflição, irmão, não fugia da causa, porque eles eram orientados. Hoje também vai ser a mesma coisa aí, mas ele naquele tempo já era orientado. Ei, não fuja da guerra. Para eles era uma honra morrer na batalha. Prefiro ser honrado morrendo na batalha. Para eles era uma vergonha do que não ir à guerra para pelejar legitimamente para o seu comandante e para a sua nação. Preferiam. O grego, o soldado grego, era ensinado dessa forma. Preferia ser honrado, mas perdendo a vida, batalhando legitimamente. E como é que estamos agindo como soldado de Cristo, irmão? Nós precisamos entrar por essa disciplina. Não é no sentido, irmão, de ser rigoroso, no sentido de ser como delegado. Não estou falando de delegado, estou falando de soldado de Cristo. Não é ditador e delegado aqui não, irmão. Mas como soldado. Espera aí, porque nós somos. Sofre, pois, como as aflições comigo, como bom soldado de Cristo, a fim de agradar aquele. Por quê, irmãos? Quando o apóstolo colocou isso aqui para Timóteo, ele conhecia muito bem o moço que ele tinha ganhado por Jesus. Conhecia. Tanto é que lá ele mais à frente lá, irmão, já estava chamando a atenção. Ei, vacila não, rapaz, não volta para trás não, recua não, está difícil, mas continua, tá, a aflição está apertando, mas continua. Você não é soldado? Soldado que é soldado ilegítima, luta legitimamente, faz as coisas legitimamente para agradar o seu Senhor, tem que fazer correto e não fugir da raia. Está doendo, irmão. A nossa irmã, não sei o que é, Kemily, o nome dela, tem um hino que fala, está doendo, mas não, né? Esqueci como é que é o nome do hino, irmão. As irmãs aqui cantam. É aquele hino. Não desespera, fica tranquilo, não é isso? Continua. Está afligindo, está apertando, está perseguindo, está doendo. Ei, meu Deus, ainda mais nos dias de hoje, irmão. A gente vê por aí, irmão, situações que é de ficar cabisbaixo. Eu que pego o trem aqui, metrô, de manhã, de noite, de tarde, qualquer hora, então fica para lá e para cá, irmão. Nós estamos vivendo trabalho numa região, irmão, complicado. Eu estava olhando a situação, irmão, a gente vê, não podia abaixar a cabeça e orar. Gente, olha, eu vou falar aqui, irmãos, homem com mulher, se julga, pode julgar isso aí, que eu não tenho problema, não tem medo com isso não, irmão. Mas se abraçando e se beijando no meio daí, eu falei, oh Deus, que tem misericórdia, que situação. E nem a gente menino novinho não, irmão, gente velha também. E desse jeito. E eu, como bom soldado de Cristo, eu vou perder as rédeas, deixar se vencer por isso, não? Diz, não, Jesus, se não teve, se Deus não der um jeito, eu vou deixar desse negócio. Não, Jesus salva eles também. Eu não posso recuar, porque a Bíblia fala que aquele que se recua, diz ao Senhor que a sua alma não tem prazer nele. Então, irmãos, soframos como bons soldados de Cristo. Não venha com a roupa de qualquer jeito. Não. Essa armadura que o irmão citou aqui, não tem nenhuma proteção para as costas. Será que ele colocou isso? Ele colocar essa armadura nas costas? Sabe o que é isso? O irmão sabe, né? Espera que o soldado vai nas costas para a batalha. Isso aí, irmão. Ofensa. Não é? Irmão, um servo, principalmente que trabalha com a liderança de igreja, passa por isso. Um sorriso amarelo. Eu falo aqui que a gente passou por isso, irmão. E a gente sabe disso. Não, na fisionomia está rindo, está feliz, está alegre. Vamos na costa. Ai, Jesus. Está escorrendo um sangue doído. De machucado, de aflição, de apanhar, né? De luta, de batalha. Mas só que tem uma coisa, irmão. Com uma coisa na memória tem. Não posso recuar. Hebreus está escrito, porque mais um pouquinho de tempo, o que há de vir virá e não tardará. Aleluia. Ei, é só mais um pouquinho.
O irmão falou uma coisa aqui, é certo, isso aí tem em Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10, irmão. Não tem nenhuma vestimenta, apesar que a couraça na frente, ela protegia, né, atrás. Então, meus queridos irmãos, mas tinha vestimentas que não tinham essa proteção. As costas estavam ali. Que o Senhor nos ajude, irmãos, como bom soldado de Cristo. Vacila não, irmão. Retroceda não. Mas prossigamos avante. E se tem algum resquício da vestimenta velha, irmão, que está atrapalhando calçar a armadura, uma coisa é certa, eu falo isso diante de Deus, irmãos, e está na Bíblia. Tentaram colocar no moço de Deus uma vez, uma vestimenta, uma armadura para ele combater contra o gigante que não serviu. Não era para ele. Não era para ele. E outro, irmão, vestimenta que não seja essa aqui do soldado de Efésios capítulo 6, irmãos, não serve para um homem, para uma mulher, para um crente fiel a Deus. Outra vestimenta, irmão Lucas, não serve. Eu tenho que revestir, sim, com toda a armadura de Deus. Capacete da salvação, espada do Espírito, escudo da fé, couraça da justiça, calçado do pé da preparação do evangelho da paz. Isso aqui é para homem e mulher de Deus que quer vencer. Se sair disso aqui, irmão, não vai. Não vai. Viver a palavra de Deus. Se fugir disso aqui, não consegue nada. Se torna presa fácil para o inimigo, irmão. Se torna. Então que o Senhor nos ajude como bom soldado, irmão. Soldado aqui, irmãos, significa disciplina na aflição. Nós poderíamos dizer que várias partes aqui, mas o tempo não dá. Qual que é uma aplicação para a gente aqui, irmãos? Uma resistência, mostra um exemplo de resistência e persistência diante do sofrimento. Né? Está sofrendo, mas continua na batalha. Não foge. O soldado grego, irmãos, ele era ensinado dessa forma. Ele já tinha isso na mente. Prefiro ser honrado lutando, ainda que eu perca a vida, mas honro lutando, do que recuar e ser lançado como um covarde, porque era desse jeito. Não é? E como prêmio, irmãos, o que está como prêmio aí? A gente viu, né? No versículo de número 5. O prêmio é a coroa, ser coroado legitimamente e aprovado pelo seu comandante. Não é isso? Deus nos abençoe aí. Tinha o apóstolo Paulo em mente, um antigo soldado grego, nós falamos sobre isso, que preferia o sacrifício da própria vida do que desistir da luta, da batalha, né? A disciplina do atleta, irmãos. No tempo do apóstolo, eram os atletas mais do que disciplinados quanto ao seu preparo, né? Irmão, o negócio do atleta aqui, nós vemos em 1 Coríntios, capítulo número 9, irmãos, ele se abstinha até de alimento, não é isso? Nós vemos aí, irmão. Estou falando uma coisa aqui que a gente acabou de ler, versículo 24 ao 27, 1 Coríntios. Volta lá para os irmãos verem. 1 Coríntios, capítulo 9, versículo: não sabeis vós que corre no estádio, todos em verdade correm no sol leva o prêmio, correr de tal maneira que alcanceis. Todo aquele que luta, de tudo se abstém. Ou seja, para correr, para vencer, irmãos, tinha que se abster das coisas. Né? Tinha, oh meu Deus do céu. Vou entrar no negócio aqui. Não comia qualquer coisa, pastor. O atleta, como disciplina, não come qualquer coisa. Para a gente aqui, como servo de Deus, irmão, temos a Bíblia. A palavra de Deus, irmãos, é isso aqui que a gente precisa comer. Não é ficar engolindo qualquer coisa que aparece por aí, não, irmão. Pode ser uma verba daninha e um veneno, e pode levar a ruína e uma morte espiritual. O atleta, irmãos, naquele tempo ele era tão bem disciplinado, preparado. E há quem diga que naquele tempo, irmãos, até procurava treinar sem roupa para poder o físico ficar mais resistente. Os irmãos já leu sobre isso? Sim. Perder peso. Para perder peso. Eu não servia. Deus me livre. Até para subir esse morrinho aqui é uns... Meu Deus do céu. Mas, irmão, não é desse jeito. Isso aí, né, na Grécia era assim. Tem coisas que não é pecado, né?
parasse aí. Esse negócio aqui do atleta, primeiro, trocar de roupa. O irmão já viu algum atleta vai correr aí, irmão Lucas, e vai de jeans, de social? Tem uma roupa apropriada, tem um peso certo. Irmão, se eu entrar na corrida aqui daqui para o Ruge, chega lá em cima, vai me levar direto para a UPA do Ruge, e de lá vai levar aqui já está pertinho aqui, irmão, no Fênix Memorial. Vai dar um ataque cardíaco que não vai aguentar. Eu sei da minha. Não tem preparo para isso, irmão. Vai morrer mesmo. Como atleta vai desse jeito, irmão Silas. Mas, meus queridos irmãos, eu como atleta em Cristo também, eu tenho que passar por essa disciplina. Perder peso. Irmão, agora entrando na situação aqui do atleta grego, eu vou chegar nesse ponto. O camarada treinava, irmãos, na Grécia naquele tempo, até nu para perder peso, suar mesmo. Suar mesmo, porque o propósito dele, irmãos, qual que era o alvo dele? O louro, a coroa de louro da vitória. Corruptível. Não é coroa, corruptível ainda. E quando a gente sai do mundo, vem do mundo para Deus, irmão, vem pesado demais, irmão. Olha Jesus, que carga pesada. Tanto é que Jesus, deixa eu ler em Mateus capítulo 11, a partir do versículo 28, fala, né? Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados. Irmão, vem pesado demais. Vem mais pesado do que hipopótamo e elefante, que esses bichos pesados que tem por aí, irmão. De pecado. De carga que não é dele, mas infelizmente me embrenhou e veio. Mas chega aqui, irmão, para viver como um atleta. Tira o peso. Deixa o peso, irmãos. Muda a roupa. Põe uma coisa mais leve, que é o fardo de Jesus. E vamos fazer a vontade de Deus. Como soldado, como atleta. Né? Então, olha, eu não comia qualquer alimento. E eram estritamente treinados e atentos no que faziam quanto ao propósito final. Pois era, a conquista deles era a coroa de irmãos, uma coroa. E era louro. Hoje tem os troféus, tem os prêmios que, né, a gente vê por aí, de uma corrida, parece que final de semana eu vi uma corrida nos Estados Unidos aí, não sei quantos mil dólares de prêmio, né? Tem corridas por aí que chega a quase $1 milhão. Então não dá para ir. Naquele tempo, irmãos, era uma coroa de louro. Você não sabe o que é o louro, é uma planta lá e traçada aquela coroa. Aqui tinha um grande significado na Grécia, irmão. Até tem algumas estátuas daqueles reis daquele tempo lá com aquelas coroas. E empenhavam-se além das suas forças, irmãos. E perseguia até o impossível. Fazia, sacrificava. Tudo por causa de uma coroa corruptível. E nós que estamos correndo, como estamos correndo, irmãos, atrás da nossa coroa incorruptível? É de qualquer jeito? Pesado? Eu sou de gordo que nem eu estou não, tá, irmão? Pesado no sentido de carga que não é minha? De práticas? De velhos hábitos? Né? Sem dedicação? Sem amor ao próximo? Sem comunhão com o meu irmão? Eu digo com o irmão aqui, irmãos, eu falo também, né, a gente tem que estar atento a tudo isso. Essas cargas têm que sair da nossa vida, porque isso está impedindo a nossa carreira espiritual. O apóstolo Paulo escreveu uma vez aos nossos irmãos da Galácia, aos Gálatas, né? E até coloquei a carta de Paulo aos Gálatas. Gálatas ali, irmãos, não é só uma igreja, eram várias igrejas, os irmãos sabem disso. Que estudou Bíblia, estudou alguma coisa, sabe isso. Eram várias cidades ali da região da Galácia, aos Gálatas. Diz que, ei, capítulo 5, versículo 7. Correis bem. Quem foi que vos impediu de obedecer à verdade? Você estava tão bem na caminhada. Estava tão bem na correria espiritual. Quem foi que vos impediu? Versículo número 1, não está voltando à escravidão. Não é isso que está o versículo 1 do capítulo 5 de Gálatas? Está voltando à escravidão? Não! Volta à carreira, irmão. Volta a correr novamente.
Se o corredor, o atleta corria atrás de uma coroa de louro e dava até o impossível da sua vida, o camarada até se despia para poder suar o máximo que pudesse, de sol escaldante, para poder perder o peso e para chegar no peso, ficar mais leve para caminhar, para poder correr, que se torna mais fácil. Muito mais nós, irmão, nessa carreira espiritual. Se corria bem e parou, irmão, voltemos a correr novamente, como o Senhor nos chamou como atleta dele. Porque a nossa coroa não é corruptível. Não vem na mão de homem aqui na terra, porque se dá aqui na terra, irmão, se eu faço para agradar ao homem, diz a Bíblia, eu já ganho o meu galardão aqui, mas é para a glória de Deus. É para a glória de Deus. E não precisa de fazer com a direita e a esquerda ficar sabendo, não. Quem é o dono da obra, aleluia, ele paga e paga muito bem, irmão. É Deus. Condecora, irmão, galardão. O céu vai ser um lugar de surpresa, irmão. Eu nem mais. Eu fico tentando imaginar. Lá no céu, irmãos, o que lugar de surpresa quando o Senhor começar a distribuir galardões. Vai ter gente que não tem nome nenhum, mas serve a Deus com sinceridade e fidelidade, irmão, que está com a coroa cheia de pedra, uma coroa de glória, coisa linda. Mas vai ter muitos naquele dia que correu a corrida aqui, irmãos, e não vai ter nada na coroa. Por quê? Aí o Senhor vai simplesmente explicar e não deixar dúvida. Foi salvo pelo gongo, na rabeta. É isso. Que Deus nos ajude, irmão. Que Deus nos dê graça como atletas espirituais. Nós vimos aqui, irmão, não é? Se naqueles estádios eles fariam de tudo para lutar por uma vitória efêmera, muito mais nós, irmãos. Nossos galardões são eternos. Nossa coroa é incorruptível, irmão Cristo. Aleluia. Quem fez e preparou tudo foi Deus, não foi homem. Aleluia. Eu fui imaginar, irmão. Eu tento imaginar aqui, irmão, olha. Tenta imaginar Deus, oh, aleluia, irmão, Deus fazendo uma coroa, moldando a coroa, irmão Cris, e essa coroa é do José Antônio Felizpino da Silva. Não vou colocar o nome de ninguém aqui, para não mexer no negócio. Esse aqui é meu servo fiel, estou fazendo para ele. Porque quem faz é Deus, irmão. Coloca as pedrinhas aí, vai mandar, é o próprio Deus, o próprio Senhor. E imagina o prazer dele naquele dia em galardoar todos os seus filhos naquele dia. Irmão, imagina isso, irmão. Que façamos as coisas, eu estava meditando isso aqui, a gente, ou crente, eu falo de mim, ou crente sem vergonha que estou sendo eu. Precisa dedicar mais das coisas de Deus. Porque o atleta é o significado, irmãos. Fala da disciplina quanto ao cumprimento das regras. Porque, irmãos, para correr não era de qualquer jeito. Não era. Tinha regras. E ele era disciplinado quanto ao cumprimento das regras. No alimento, não comia qualquer coisa. Felizmente hoje, irmão, o que tem de gente dentro do nosso meio, comendo qualquer coisa lá fora e quer trazer aqui para dentro, só Deus pela graça. Não vai vestir de qualquer jeito. Vestimento espiritual. No modelo da ordem e da decência de agir. A aplicação para isso, irmãos, é a resistência e perseverança naquilo que é reto, naquilo que é correto, que é fiel. E qual que era o prêmio? Coroa da vitória. Era? Agora o agricultor aqui, irmãos. Já é de se saber que a agricultura, irmãos, os irmãos sabem que é a mais antiga das ciências, né? Então, qual foi o primeiro trabalho que Deus colocou no lombo do homem lá, no Gênesis capítulo 1? Mexer com terra. Sendo minhoca? Não. Sendo agricultor. Mexer com a roça. Trabalharás e viverás do suor do seu rosto. Vai arar a terra. Agora eu vou entrar no negócio aqui. Não é? Foi o primeiro trabalho de Adão e Eva. Né? Depois da queda deles, o cultivo e preparo da terra se tornou estressante e árduo, principalmente depois da queda.
Eis aí o porquê do agricultor também carecer de disciplina e paciência no quanto ao preparo da terra. Nós vimos isso aqui. Vamos abrir a sua Bíblia em Tiago, capítulo 5, versículos 7 e 8. Outro vai lá em Hebreus, capítulo 10, 35 a 38. Nosso tempo hoje está mandando a gente parar, mas estou terminando aqui, irmãos. Tiago 5, 7 e 8. Sede, pois, irmãos, paciente até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, guardando-o com a paciência até que receba a chuva temporã e serôdia. Sede vós também pacientes, fortalecei os vossos corações, para que já a vinda do Senhor está próxima. Viu aí? Aí o agricultor, olha o que o Senhor Deus nos chama a atenção para olhar como agricultor. Paciência. A vinda de Jesus está próxima. Permaneça, persevera. Hebreus 10, 35 a 38. Não rejeiteis, pois a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão. Porque necessitais de paciência, para que, depois de haver feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda há um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá, e não tardará. Vê o outro. Mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Está vendo aí, irmãos? Paciência, perseverança, porque o justo vive com isso aí. Agora, se ele recuar, irmão, perder-se na caminhada, no meio da caminhada, porque falta paciência. Foi falado aqui no domingo, irmão. A pessoa quer colocar a mão no meio do que Deus está fazendo, irmão. Não é para ele mexer, quer mexer para adiantar as coisas, atrapalha tudo. Deus está fazendo do jeito dele. Vai dar a bênção para sentir um gostinho mais gostoso. Mas eu vou lá e perco a paciência e coloco a minha mão. Eu estrago tudo, irmão. Não é para mim fazer, deixa Deus fazer. Não é? No cultivo do fruto é outra coisa, irmão. Falando de lavrador, da disciplina de um lavrador. Irmão, já viu um lavrador, irmãos? Lançar uma semente na terra de qualquer jeito para ver algum fruto? Como é que ele faz, irmão? Primeiro, isso aqui ele fala porque a gente conhece disso. Não gostava de ajudar meu pai na roça de arroz, não, mas tinha que ir. Apanhado. Então, mas a gente ia. Lavrador, primeiro, limpa a eira. Não é isso? Agricultor faz isso. Depois, irmãos, lavra ou ara a terra. Paciência. Não é? Prepara a terra. Depois, escolhe a semente para a ocasião certa. Não lança de qualquer jeito, qualquer semente. Ele sabia. E todo lavrador que vão conversar, uma pessoa que trabalha na roça, ele sabe qual é a estação que é para o arroz, a estação que é para o feijão, a estação da batata, a estação da melancia, de qualquer fruta. Ele sabe. Não é? Então ele prepara a semente correta para o tempo certo. Depois ele semeia a semente. Aí semeia a semente e deixa? Não, o que ele faz, irmão? Irriga a terra. Olha a paciência do lavrador, irmão. É isso aqui que o apóstolo Paulo estava mostrando, irmão. Quando fala de lavrador, é isso aqui que Tiago coloca. Ele sabendo de todo esse suor que ele está deixando aqui por esse caminho, irmão. Mas ficou só isso? Não. Ele vai cuidar do crescimento. Como que eu cuido do crescimento da planta que está nascendo? Tirando a erva daninha. Naquele tempo a gente fala de trigo. Viu o trigo lá, está começando a nascer. Aí tem um outro que parece do lado dele ali, que está nascendo, irmão, aí vai lá e arranca. Quando está pequeno é fácil de tirar, irmão. Depois que está grande é só Deus na glória que vai tirar o trigo do joelho. Aí está na Bíblia. Mas o lavrador, não, eu observava. Isso aqui não, isso é diferente, eu não plantei isso. Ficamos atentos, irmão. Isso aqui é palavra de pastoral. Isso aqui não foi eu que plantei na Bíblia. Olha só. Isso aqui não dá. Eu trabalhei com um pastor, irmão,
acabava pregado num congresso, num domingo à noite. Depois do congresso, irmão, eu falei, irmão Carlos, senta aqui do meu lado. Sentei. E chamou o pregador. E souberam, pastor Marcelo, o nome do pregador. Onde é que você viu isso aqui na Bíblia que você pregou na igreja hoje? Sou pastor da igreja. Não, pastor, tu ouviu falar? Meu povo não come isso aqui, não ensinei isso aqui, não. Aí, irmão, o camarada passou um aperto. Mais um aperto. Ai, Jesus, não foi isso que eu semeei, não. Eu semeei Bíblia. Agora o povo vem com livro, com didática de igreja A, igreja B, de inovação A, de inovação B, de teologia de A, de teologia, e quer julgar. Não dá certo não, irmão. A semente correta, não é? Depois disso, irmão, cuidando para o crescimento. Como? Podando, aguando, agindo tirando ali aquelas coisinhas que vêm atrapalhar, porque tem que ficar atento. O lavrador ficava atento, porque senão perdia a plantação inteira, e assim acontece hoje a mesma coisa. Depois disso, irmãos, chega a planta na idade adulta, vem o fruto. Aí mais paciência, porque não está no tempo de colheita, o fruto está verde. Eu me lembro daquela situação da azeitona, pastor, até eu não esqueci, da moinha. Está verde, espera o tempo de amadurecer, para depois vir a colheita. Olha quanto tempo de disciplina esse homem, esse agricultor levou, irmão. Assim também devemos ser nós, irmãos, como aprendendo com esse agricultor na obra de Deus. Aleluia. Vivamos, irmãos, pacientemente, porque diz a Bíblia Sagrada, irmãos, o que aconteceria? A primeira pessoa a sentir o gosto gostoso dos frutos era o lavrador, porque ele sabia do preço que ele pagou. Agora, e outra situação que eu coloquei, irmão, se eu inverter, ou tentar mexer nesse estado natural dessas coisas aqui, irmão, eu vou perder tudo aquilo que eu fiz na vida. Não dá certo. Tenta plantar, meu querido irmão, uma semente, aquela sementinha de pacotinho no meio do mato, irmão, no lugar cheio de mato. Vai nascer alguma coisa, irmão? Não nasce, irmão. E outra, você não planta uva e não vai colher goiaba nunca. Quanto ao tempo, persevera, prepara, aduba a terra, fica na posição que Deus te colocou e persiste na presença do Senhor. Em todo tempo, irmãos, com paciência, porque Jesus está às portas. Nós acabamos de ler aqui, aleluia, Ele está vindo em breve. Aleluia. Então que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos dê graça, irmão. E como eu aprendo isso com o lavrador, irmãos, e no cultivo também quanto ao fruto do Espírito, é a mesma coisa, irmão. Eu tenho que cultivar. Fruto do Espírito eu cultivo, dom eu busco em Deus, fruto eu cultivo. Nós vimos isso lá em Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 22, né? Que fala sobre isso. Eu tenho que cultivar. Os irmãos já sabem uma historinha aí, que era mais velha do que andar para frente. Um certo moço chegou numa loja de virtudes, e estava lá, todas as 9 virtudes ali do fruto do Espírito. Ele gostou muito lá, porque tinha uma árvore bonita do amor, tudo, e chegou, vou comprar isso aqui. Chegou no balcão e veio, quero levar isso aqui, ó. Quanto que é X? Ele pagou. Aí o balconista foi lá e trouxe para ele, irmãos, um pacotinho pequenininho. Entregou na mão dele. Rapaz, eu quero aquilo. Pois é, mas isso aqui, para chegar a esse ponto, você tem que cultivar. É a semente. Tem que cultivar, irmão. Não é diferente. Devemos, irmãos, cultivar com disciplina, com paciência, porque, afinal de contas, todos os dias eu tenho que estar buscando melhorar. Para chegar à estatura do varão perfeito, eu tenho que procurar melhorar todo dia. Refletir em tudo a imagem de Cristo em nós. Me permita, lembra que você falou da questão da semente do agricultor? Meu pai, ele é agricultor, né, lá na Bahia, e me recordo que antes de eu vir para São Paulo, ele foi comprar feijão e um milho para ele plantar, né, e eu fui com ele,
E ele chegou no rapaz para comprar a semente, ele olhou uns 3 sacos. Ele falou que esse aqui não é bom para plantar, esse aqui não é bom, esse aqui não é bom, esse aqui não é bom. Aí ele chegou numa certa vasilha que tinha lá de feijão, ele falou assim, ó filho, essa daqui é boa. Aí ele pegou a semente de feijão, pegou o caroço de feijão e falou assim, ó, esse aqui é bom. Aí eu olhei, o que ele estava na mão falou que era boa e o outro para mim era igual. Mas ele sabia qual era a semente boa, né? Ele sabia qual semente... meu pai sempre foi lavrador, né? Meu pai não tem estudo, não tem a formação que eu tenho. Você falou agora aí, e algo veio ao meu coração. Não adianta você plantar qualquer coisa. Não adianta você... eu falo em línguas estranhas e tá bom e tá maravilhoso. Não é só isso, é algo mais. É como você falou, eu até anotei aqui, né? O dom, a gente busca em Deus, o fruto a gente cultiva. E qual semente nós temos buscado? Qual semente nós temos plantado? Qual semente a igreja ela tem plantado no coração daqueles que vêm aqui? Né? Será que são sementes boas? Será que são sementes ruins? Isso é algo que nós devemos estar sempre pensando, porque não é qualquer semente que nós devemos plantar, não é qualquer coisa que nós devemos colher. Né? Devemos ter essa consciência. E outra coisa, irmão, nem tudo que se ouve, irmãos, é proveitoso. Né? Mas a palavra de Deus, sim. A palavra, sim. De Deus, sim. E como aqui o significado, irmãos? A palavra da disciplina, da paciência e perseverança. Para a aplicação nossa, irmãos, resistência e perseverança com algo. Eu tenho que colher fruto. Eu tenho que colher fruto. Eu tenho que colher. Aí o lavrador coloca, como que eu tenho que colher fruto? Plantando, regando, adubando, esperando, cuidando, porque eu tenho que colher. E agora como prêmio? O que ele ganhava? Assim? Primeiro que comia era ele, está na Bíblia, a participar dos frutos. E depois disso, irmãos, além de todo esse preparo, a excelente colheita que era feita. Que o Senhor nos ajude, irmãos, a aprender com esse atleta. Temos em nossas vidas, né? E se quisermos lograr êxito e excelência no serviço cristão, irmãos, devemos agir como soldado, portar como atleta e cultivar a perseverança como agricultor, tendo sempre uma vida disciplinada em tudo, dominando-nos em todas as coisas, pois sem disciplina espiritual e cristã, jamais poderemos agradar aquele que nos arregimenta para o seu exército, que é Deus. Então, irmãos, vivamos a disciplina cristã em nossas vidas, porque Deus é fiel. Aleluia. E a nossa militância é uma militância legítima, porque Deus é fiel para fazer conosco tudo aquilo, aleluia, que Ele tem prometido. O caminho é entrar pelo caminho da disciplina cristã. Tem mais algumas coisas que ficou a página meia sem ler, mas nós já passamos quase 15 minutos. Irmãos, que Deus em Cristo nos abençoe e nos dê graça. Isso aqui é assunto para a gente comer muito tempo. E que o Senhor nos ajude em tudo, irmãos. E está refletindo, preciso melhorar. Sempre melhorando, sempre melhorando, sempre melhorando no Senhor, sempre melhorando. Irmão, isso aqui é do tempo que andava, amarrar o cachorro com linguiça e não comia. Então, irmãos sabem disso. Sempre melhorando no Senhor, pastor Toninho. Amém? Amém.